Então, boa tarde todo mundo, todos que estão aqui presentes, a quem vão nos assistir. Meu nome é Marina, sou graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina em Medicina e hoje me chamaram para falar um pouquinho aqui com vocês sobre a bronquiolite viral aguda, que foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso, junto com o professor Dr. Cútulo, em que a gente fez uma análise de 6 guidelines sobre bronquiolite viral aguda. A gente analisou o Australasian, da SBP, sobre o UpToDate, o NICE do Reino Unido, o italiano e o BMJ. E aí, a partir disso, ficou um trabalho bem completo. Eu fui chamada para explicar aqui um pouquinho hoje, então, sobre a bronquiolite viral aguda. Então, esse trabalho ele vai ser composto por uma introdução sobre a epidemiologia, a fisiopatologia da doença, a transmissão, as formas de transmissão, a apresentação clínica, como fazer o diagnóstico, o manejo da doença. Eu vou tentar focar um pouco mais no manejo, principalmente na atenção primária e na prevenção, tá? Então, a bronquiolite viral aguda, ela é uma doença que acomete principalmente crianças menores do que 2 anos de idade, apesar de existirem diferenças na literatura, divergências. Então, o guideline do BMJ coloca que pode acontecer em todas as idades, com maior prevalência nas crianças menores de 3 anos. Já o Australasian, ele coloca em crianças menores de 1 ano, mas existe maior aceitação de que seja em crianças menores de 2 anos de idade. É uma doença que acomete as vias aéreas inferiores, então pega ali os brônquios, bronquíolos, alvéolos. A maioria das vezes é uma doença bem autolimitada, que não tem muitas complicações em crianças que são previamente saudáveis, que não apresentam nenhuma comorbidade ou algum problema na via aérea. No entanto, algumas crianças que às vezes já têm algum problema de saúde, principalmente alguma doença congênita, algo do tipo, essa doença ela tem uma tendência a evoluir de uma forma mais desfavorável e muitas vezes precisar de uma hospitalização, de um atendimento médico mais especializado, tá? O principal agente etiológico é o vírus sincicial respiratório, ele é o principal causador das epidemias e dos casos de internação. Existem outros vírus, como o bocavírus, o rinovírus, a influenza ou até o próprio SARS-CoV, né, causador da pandemia de Covid. No entanto, disparado é o vírus sincicial respiratório, ele é o principal assim, causador da bronquiolite. Existem também os casos de co-infecção, que é quando mais de um vírus causa a bronquiolite, né? No mesmo quadro de bronquiolite existe mais de um vírus ali. E existe, falo, né, na literatura, da possibilidade de quando tem essa co-infecção, desses quadros serem um pouco mais graves, mas ainda não é um consenso, é algo que ainda se imagina que seja, né? Então, aqui, só para mostrar, num estudo feito na Itália, nas diferentes regiões sobre crianças que estavam com bronquiolite, que precisaram ser internadas, que foram na emergência, eles escolheram o painel viral dessas crianças, e aí a gente pode perceber que o vírus sincicial respiratório, ó, no total, ele estava em 75% dos casos, então ele disparado é o maior, o causador da bronquiolite, né? Vem acompanhado depois do rinovírus, o SARS-CoV, e também queria ressaltar que essa co-infecção, né, ou seja, mais de um vírus causando a doença, que acaba sendo também comum, né, cerca de 20%, não é tão difícil de ocorrer. Para vocês verem que no Brasil continua o mesmo padrão. Aqui é um gráfico retirado que eu fiz através dos dados do boletim da Fiocruz sobre os agentes etiológicos da síndrome respiratória aguda no Brasil. E para a gente poder ver que aqui continua seguindo o mesmo padrão do que lá fora. É o vírus sincicial respiratório o principal causador, seguido aí da influenza A e do rinovírus, com algum papel aí do SARS-CoV e também do influenza B. Então, sempre que pensar em bronquiolite, o primeiro que tem que vir na cabeça é o vírus sincicial respiratório.
É a principal causa de morbimortalidade em menores de 2 anos em todo o mundo, então tem a sua importância, tem a sua expressão. E a sua maior incidência é entre os 3 e 6 meses de idade, que a criança ainda está desenvolvendo o seu sistema imunológico, vai afetar muito também a questão se a criança está amamentando, está fazendo aleitamento materno, porque tudo isso impacta na resposta imune da criança, né? Cerca de 100% das crianças, acredita-se que 100% das crianças até 2 anos elas já tiveram um contato, pelo menos com o vírus sincicial respiratório, já tiveram essa prima infecção. Não quer dizer que a criança tenha tido sintomas, que pode ser uma infecção assintomática. Cerca de 60% das crianças vão ter um quadro de reinfecção com bronquiolite, tá? E também é uma doença responsável por 2 a 3 milhões de hospitalizações e aproximadamente 60 mil a 120 mil mortes de crianças menores de 5 anos por ano. Então, mostra a relevância que é essa doença e da gente entender como ela funciona e saber reconhecer e tratar, né? Que ela é bem expressiva. Aqui eu trouxe esse gráfico para poder reforçar que mostra a quantidade de casos de acordo com a idade. Aqui também mostra o agente etiológico, mais uma vez reforçando o papel do vírus sincicial respiratório, mas a gente vê aqui que crianças menores do que 6 meses de idade são as mais acometidas, né? Depois esse número cai expressivamente, entre 6 a 12 meses esse número cai um pouco, mas continua aqui a prevalência antes dos 6 meses de idade. Então, no período anterior à pandemia, pelo Covid-19 que a gente teve, a bronquiolite, ela respeitava uma certa sazonalidade de prevalência. Então, como o Brasil é um território muito grande, ela tinha essas variações assim de apresentação, de picos. Então, no norte, no centro-oeste e no sudeste, normalmente esse pico era em abril. Já no nordeste era mais voltado para maio e aqui no sul era em junho. Durante a pandemia, o que aconteceu foi, com as medidas de restrição social, de isolamento, de desinfecção, uso de máscaras, isso fez cair a circulação viral, diminuiu a taxa de circulação viral e, com isso, diminuíram também os casos de bronquiolite viral aguda. No Brasil, teve uma redução de cerca de 70% das hospitalizações pela bronquiolite em menores de 1 ano durante esse período pandêmico. Caso que também foi observado aqui nesse hospital em Sevilha, na Espanha. A gente pode acompanhar que entre os anos de 2018 e 2020, períodos pré-pandêmicos, representados aqui pela curva azul e laranja, a gente tinha um pico de hospitalização por bronquiolite entre os meses de dezembro e a março, ali, com pico mais em janeiro e fevereiro, que é a época de inverno europeu. Durante a pandemia, representado aí pela linha cinza, os casos de Covid, de bronquiolite, desculpa, quase diminuíram bastante, expressivamente, né? A linha cinza está bem baixinha ali. No entanto, depois da pandemia, lá pelos anos 2021 e 2022, o que se percebeu foi um deslocamento desse pico de acometimento da bronquiolite, que antes era mais focada, né, no inverno, e agora, no pós-pandemia, ocorreu meses antes. Então, lá para o final do verão europeu, para o início do outono, teve esse pico de casos de internações por bronquiolite, representado, então, aqui pela curva amarela. Então, um dos fatores que podem explicar isso é que o desenvolvimento da imunidade da criança, de todos, na verdade, ela depende da idade do hospedeiro, da sua resposta imunológica. Então, se for uma criança com uma imunocomprometida, essa resposta já vai ser um pouco mais deficiente. E também, principalmente, dessa exposição de repetição ao antígeno. Então, com a pandemia, como tiveram as medidas de restrição social e a diminuição da circulação do vírus, o que aconteceu foi essa diminuição a essa exposição de repetição ao antígeno. Dessa forma, criou-se, então, um fenômeno que eles estão chamando de débito imunológico,
que é exatamente essa susceptibilidade imunológica gerada pela ausência de exposição a esses vírus durante o período pandêmico. E assim, quando voltaram, diminuíram as medidas de restrição social, voltou a circulação das pessoas de forma normal, diminuíram o uso de máscaras e as crianças voltaram, ou até os pais, voltaram a ter contatos com esses vírus, né, de forma nova. As crianças, como estavam com essa susceptibilidade imunológica, elas acabaram sendo acometidas pela doença de forma mais fácil, então até em períodos antes do esperado. Inclusive crianças mais velhas, ali a gente viu, como eu falei anteriormente, que normalmente o esperado é até 6 meses ou até 2 anos, por aí nessa faixa, mas se viram crianças com 3, 4 anos sendo internadas nos hospitais por causa da bronquiolite, e inclusive alguns autores ainda sugerem um curso mais grave da doença do que o visto nos padrões pré-pandêmicos. Aqui, ressaltando então, o nosso quadro aqui em Florianópolis, né, que foi decretado esse ano mesmo pelas autoridades de saúde, emergência em saúde pública, né, por causa das doenças respiratórias. Essa notícia é em maio de 2025, mas lá para o final de fevereiro, março, abril, a gente já tinha muitas pessoas com um alerta sobre essas síndromes respiratórias, né, e com certeza a bronquiolite fez parte, ela faz parte do espectro da síndrome respiratória aguda grave e superlotou os hospitais, internações e principalmente também assistências às unidades de saúde, né? Então, mais uma vez, reforçando a importância de saber sobre a bronquiolite, sobre essas síndromes respiratórias graves. Em relação à fisiopatologia, então, como eu havia já falado inicialmente, é uma doença que acomete as vias aéreas inferiores, então pega brônquios, bronquíolos, alvéolos, causa destruição das células epiteliais, gerando necrose de células, edema, um processo inflamatório mais intenso, com secreção de muco, e tudo isso vai diminuindo a luz dos brônquios, e dessa forma causa uma obstrução e um aumento da resistência à passagem de ar por essas estruturas. E como isso vai surgir? A gente vai perceber isso, na verdade, na forma de estertores grossos ou sibilos na ausculta respiratória, na ausculta pulmonar. Vamos perceber também um tempo expiratório um pouco mais prolongado e algumas alterações radiológicas também, como uma hiperinsuflação pulmonar ou atelectasias. Quando começar a aparecer já inflamações intersticiais ou infiltrado alveolar no raio-x, isso pode ser também um indício de pneumonia viral causado pelo agente causador da bronquiolite. Então, para ilustrar isso que eu acabei de falar, aqui nós temos, então, um brônquio e alvéolos normais, em que essa luz aqui está bem dilatada, assim, né? Tem bastante espaço para passagem de ar. No entanto, durante a bronquiolite, o que ocorre é esse espessamento da parede, secreção de muco, diminuindo essa luz que passa o ar, causando, então, aquelas alterações de estertores grossos e sibilos na ausculta respiratória. Aqui também mostra o alvéolo hiperinsuflado, que também pode ocorrer, ou até os colapsos alveolares, que acabam gerando as atelectasias que a gente vê no raio-x. A reconstituição do epitélio, então, depois dessa destruição celular que eu acabei de falar, tem a reconstituição do epitélio, e ele se inicia 2 semanas após a infecção. E a resolução completa dele vai para cerca de 4 a 8 semanas, então é um período longo. Por isso, durante esse período, as crianças ficam com alto risco de reinfecção, reinternação, por causa desses vírus, porque as vias aéreas elas estão frágeis, estão susceptíveis a novas infecções. A transmissão é feita através da inalação de gotículas respiratórias, com contato pessoal próximo, por isso que o próprio uso de máscara já confere uma boa proteção. Pode ser também através de objetos ou superfícies contaminados, como que são os fômites, né?
E acredita-se que a capacidade de infecção do vírus ele possa ficar até cerca de 24 horas na superfície, principalmente em épocas mais frias. Essa capacidade dele de infecção persiste por até uns 24 horas. E a porta de entrada é através de conjuntivas, do nariz, da boca. E aqui veio até uma imagem pelo governo de Santa Catarina, que fala, né, que a bronquiolite ela não pega com vento ou o pé no chão, ela pega com beijo, tosse, espirro e mão suja, que foi exatamente isso que eu falei, que é através das gotículas, que vem do beijo, vem da tosse, do espirro, e a mão suja, que é até retratada aqui por essa foto, mostra como as crianças têm tendência de colocar a mão na boca, colocam a mão nos objetos, em superfícies, e voltam a mão na boca, voltam a mão no olho, então, facilitando a entrada desses agentes virais e favorecendo a infecção. Por isso, a importância da desinfecção de superfícies e objetos. A doença, a bronquiolite, o vírus, né, ele na verdade apresenta um período de incubação de cerca de 2 a 8 dias, com uma média aí de 4 a 5 dias, e normalmente são quadros que podem variar de quadros leves até quadros graves. Então, é uma doença multifatorial, é uma doença que vai depender das condições pré-existentes das vias aéreas, das condições pré-existentes do hospedeiro, da infecção viral, qual foi o vírus, é mais de um vírus, fatores ambientais, então o tabagismo tem papel importante, questão da genética, é uma criança bem nutrida, tudo isso vai favorecer vai modular, na verdade, como essa doença vai evoluir, vai ajudar nisso. E a bronquiolite, ela possui fases clínicas bem demarcadas. Então, inicialmente, tem-se o quadro da bronquiolite, inicia-se com pródromos gripais. Então, sinais de infecção de via aérea superior, como tosse, coriza, rinorreia, pode ter alguns sinais sistêmicos também, como uma febre de até 38,3 graus, assim, no máximo, não é uma febre alta. E esse quadro tem uma duração de 24 até 72 horas. Após isso, a criança evolui para um quadro de apresentação de sintomas de infecção de via aérea inferior. Então, já apresenta sinais de esforço respiratório, como taquipneia, tiragem de fúrcula, batimento de asa nasal, retrações intercostais, subcostais, uso de musculatura acessória. Então, é um período de maior estresse respiratório, é o período mais crítico da doença e é o período mais longo, pode durar aí de 3, 4 dias, tem vezes que até um pouquinho mais, a depender das condições da criança. E é o período de maior estresse, né? E que normalmente é nesse quadro que as crianças precisam de suporte, de um profissional ou de um suporte hospitalar. Após esse período, as crianças evoluem, a doença evolui, na verdade, para um platô irregular. Então, a criança apresenta sinais de melhora, de piora, e fica naquele platô, assim. Esse platô dura cerca de 24 a 72 horas, e logo após a doença entra em remissão, a criança evolui para a cura. Então, o diagnóstico da bronquiolite, ele é clínico. Ele é a partir de uma anamnese e de um exame físico bem feitos. Quando que eu vou suspeitar? Crianças menores de 2 anos, e quando for o primeiro episódio de sibilância, quando for um quadro arrastado, que começou com infecção de via aérea superior e evoluiu para um esforço respiratório importante. Quando eu tenho alterações na ausculta pulmonar, principalmente estertores grossos, sibilos, e de acordo com o Ministério da Saúde, eles colocam ainda a possibilidade de exames complementares para ajudar no diagnóstico, como ele coloca como oximetria de pulso, raio-x de tórax, nos casos mais graves, e teste para o vírus sincicial respiratório, seja um painel viral, uma lavagem de aspirado nasal, de nasofaringe. No entanto, de acordo com todas os guidelines que eu falei lá inicialmente, que a gente comparou, todos reforçam que a bronquiolite possui o diagnóstico clínico, que não é necessário nenhum exame complementar
para se fazer o diagnóstico. Eles reforçam, às vezes, de fazer um raio-x, alguma coisa assim, numa suspeita de co-infecção, numa dúvida do quadro, mas para fazer o diagnóstico da bronquiolite é clínico, é a anamnese e o exame físico bem feitos. Junto, somando também, acho que ajuda um pouco a epidemiologia, né? Então, entrando um pouco mais no manejo, a bronquiolite é uma doença, então, como eu mostrei, ela acontece no mundo todo, ela é muito prevalente, ela causa hospitalizações, causa morte em crianças. Então, apesar disso, apesar dela ser muito conhecida, ainda não existe um consenso universal em questões de diagnóstico e de manejo, né? Existem algumas variações. Mas todas colocam que o suporte clínico é indispensável, o suporte com suplementação de oxigênio para aquelas crianças que precisam, e a hidratação é a base do tratamento para bronquiolite. Não existe ainda uma medicação que vai abreviar o curso da doença, que vai abreviar os sintomas. O que vai ajudar a criança é principalmente essa suplementação para aqueles que têm indicação e a hidratação, porque essas crianças elas tendem a ficar desidratadas, né? Então, lembrar também, principalmente para quem está nos postos de saúde, estão na rede de atenção primária, a orientação aos responsáveis. É importante falar com eles, mostrar para eles que a bronquiolite é uma doença que começa com essa infecção de via aérea superior, que essa criança tende a piorar, que frente a qualquer sinal de esforço respiratório, eles têm que voltar, têm que passar por uma avaliação médica, tem que dar esse aviso para os pais, tem que mostrar toda essa evolução, porque os pais têm que ficar atentos, porque diante de qualquer sinal, essa criança de gravidade, essa criança precisa de um atendimento médico especializado. Então, pede para voltar, manter a vigilância, volta no outro dia, se ainda acha que os pais ou os cuidadores dessa criança, eles não têm, não têm muito a compreensão do quadro, não conseguem identificar esses fatores, pede para voltar no outro dia, rever essa criança, dar uma olhada, porque essas crianças elas podem sim evoluir para um quadro mais grave e necessitar de suporte hospitalar. A identificação de fatores de risco também e dos sinais de gravidade são essenciais, porque eles que vão indicar para a gente se essa criança precisa do suporte hospitalar, se precisa encaminhar para emergência. Então, é muito importante que os médicos e os profissionais que estão nessa porta de entrada do sistema de saúde, que eles saibam reconhecer todos esses pontos. Então, falando um pouco desses pontos de gravidade, desses critérios, fatores de risco para gravidade. Então, principalmente, os prematuros, crianças que nasceram com menos de 37 semanas de gestação. Quanto menor a idade gestacional, maior é o risco dessa criança desenvolver a forma grave da doença. Para crianças que estão com baixo peso, desnutrição, não estão se alimentando direito, estão com dificuldade de ingesta por via oral, crianças menores do que 6 semanas, é muito importante que essas crianças elas tenham um sistema imunológico um pouco mais frágil, então atenção com esse tipo de criança, que estão nessa faixa etária, mas quanto menor também, maior é o risco, a presença de comorbidades, então se a criança tem problemas pulmonares, como fibrose cística, se tem doença da prematuridade pulmonar, doenças cardíacas congênitas que geram instabilidade hemodinâmica, mesmo se já tiverem em tratamento, crianças com síndrome de Down ou outras doenças neurológicas que têm essa dificuldade do clearance de via aérea, também são crianças que são condições que são fatores de risco para o desenvolvimento da doença um pouco mais grave, tá? E não esquecer, todas as diretrizes bateram muito ponto nisso, nos fatores ambientais, principalmente relacionados ao tabagismo e os fatores sociais. Então, indígenas, pessoas de vulnerabilidade social, que moram distantes do centro de saúde, que moram distantes dos hospitais, que às vezes não tem muita condição de poder ficar voltando na unidade, caso seja necessário, caso a criança esteja doente. Então, todos esses são
pontos muito importantes e que são considerados fatores de gravidade, fatores de risco para doença grave, e que devem ser perguntados durante a anamnese, devem ser esclarecidos, né? Aqui eu coloquei a comparação entre os guidelines sobre os critérios para referenciar para unidade hospitalar e de admissão hospitalar. Todos, é interessante só ressaltar que esses que estão com tracinhos são os guidelines que não discorreram sobre esse critério diretamente, tá? Então, o BMJ, SBP e o UpToDate não falam sobre os critérios para referenciar para unidade hospitalar. No entanto, os outros três, o Australasian, o Italiano e o NICE, eles falam principalmente da questão do esforço respiratório, da apneia, e os três colocam a questão da ingesta alimentar. Então, a criança, ela precisa estar bem nutrida, ela precisa estar bem hidratada. Então, fiquem atentos com isso. Sempre perguntem como é que está a troca de fralda, inclusive o SBP aqui coloca como critério de admissão hospitalar a oligúria. Como é que tá a troca de fralda? Diminuiu? Sempre perguntar. Como é que tá a ingesta? Tá mamando? Porque essa criança, normalmente as crianças mais novas, elas têm a respiração predominantemente nasal. Então, se o narizinho está obstruído, ou às vezes está mamando, elas têm dificuldade de respirar enquanto está fazendo ingesta alimentar. Dessa forma, elas acabam muitas vezes, e também pelo próprio quadro de estar doente, acabam deixando de lado a questão da ingesta hídrica ou da ingesta alimentar, que são essenciais para a boa evolução da doença. Então, sempre perguntar como é que está essa ingesta alimentar? Está reduzida? Cerca de 60% da redução já é um sinal de alarme para poder encaminhar para o hospital, tá? Aqui eles colocam um pouco também sobre a saturação. Então, a saturação menor do que 92, como colocado aqui pelo NICE, né, no Reino Unido. O Australasian, ele coloca como critério de admissão hospitalar a fase da doença, e aqui eu fiquei muito feliz, porque é o único que fala dessa questão da fase da doença, tanto que é importante a gente reconhecer, essa criança, ela está no início, e ela já está meio mal, então ela tem tendência para piora, ou provavelmente essa criança vai precisar de um suporte hospitalar. Essa criança já está numa fase de um platô, ela já está em melhora, né? Então dá para a gente segurar um pouquinho. Então é muito importante entender em que fase que essa criança está, em que fase que ela se encontra, para poder fazer o manejo adequado. Em relação aos critérios de gravidade, aqui sobre os diferentes guidelines, a maior parte também coloca sobre aumento ou diminuição aqui da frequência respiratória, né? A diminuição, no caso, indicando uma falência respiratória. Alterações do humor, como muito irritado ou está muito prostrado, esse esforço respiratório, aqui a incapacidade de alimentação por via oral, apneias, quadros de apneias, estado mental, saturação diminuída, mais ou menos isso que a gente já tem conversado. Então, em síntese, o que eu e o professor Cútulo a gente colocou como um dos critérios para referenciar para unidade hospitalar e de gravidade, a gente pode resumir em esforço respiratório aumentado, então lembrar do batimento de asa nasal, de uso de musculatura acessória, se essa criança está em iminência de falência respiratória, quadros de apneia, se a ingesta alimentar está reduzida, normalmente abaixo de 60% já é um indicador de gravidade, o estado geral está comprometido, está mais irritado, está prostrada. Crianças com menos de 6 semanas, tem lugares que consideram obrigatório a referência para a unidade hospitalar, tá? A gente recomenda fortemente também que essas crianças sejam encaminhadas, elas como, isso daqui, essa idade menor de 6 semanas também, como fator isolado, só o simples fato de ser menos de 6 semanas já fazer esse encaminhamento. De 6 a 12 semanas de idade já é relativo esse encaminhamento para a unidade hospitalar. E o saturação-alvo menor do que 93. Sobre os exames, então, de rotina em painel viral, eles são contraindicados, principalmente quando solicitados, às vezes, na unidade de saúde. A gente deixa mais esses exames para a rotina de hospitalar. Então, para quem está internado, para a rotina de UTI, porque, como eu falei, para poder fazer o diagnóstico, não precisa de exames, né? O diagnóstico é clínico. Então,
eles são aceitos quando for fazer um isolamento de coorte, que aí precisa saber o agente etiológico para não misturar e evitar o caso de co-infecção, ou para casos de interesse epidemiológico, ou em casos de crianças também que estejam em uso do palivizumab ou do niverzimab. Então, sobre alguns tratamentos que alguns locais instituem, né? A nebulização com solução salina hipertônica ou com adrenalina, broncodilatadores, corticoides, antivirais e antibióticos. O Australeja não recomenda nenhum, e os outros, só o BMJ, que fala sobre os antivirais, a ribavarina em caso especial de doença grave pelo vírus sincicial respiratório. O único que é um pouco mais flexível é o UpToDate, que ele considera o uso de broncodilatador no caso de estresse respiratório e sibilância, corticoide em caso de suspeita de reatividade brônquica ou asma, os antivirais em casos de imunodeficiência associado a um quadro da bronquiolite grave, e antibióticos no caso de neonatos com uma febre superior a 38 graus, já aí suspeitando de uma co-infecção bacteriana. Parou de passar. Tá passando para vocês. Agora sim, vou te tornar apresentadora de novo. Vê se vai aí agora. Foi? Foi. Tá. Então, em síntese, o que eu e o professor Cútulo a gente chegou na conclusão e colocamos no nosso trabalho, que a nebulização com solução salina hipertônica ou com adrenalina, corticoides e antibióticos, eles são amplamente contraindicados. Não existe evidência que corrobora com o seu uso, que indicam melhoras, que indica que ele vai abreviar o curso da doença. O uso de antibióticos somente se, no caso de co-infecção bacteriana, se tiver evidência de co-infecção bacteriana. E os antivirais eu coloquei aqui porque foi uma indicação do Ministério da Saúde de usar o oseltamivir nos casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza vírus. O teste terapêutico com broncodilatador. Eu coloquei aqui porque a gente vê, assim, até durante meus estágios, acompanhando diferentes profissionais, o uso de broncodilatador como terapia para bronquiolite. E essa terapia ela só vai ser indicada no caso de crianças maiores de 12 meses que apresentam pelo menos um fator de risco para asma, que seria pais ou irmãos com dermatite atópica ou asma, ou história pessoal de dermatite atópica. Fora isso, não tem evidência de melhora, tá? Crianças entre 6 a 12 meses com mais de um desses fatores de risco que eu citei, associado a uma insuficiência respiratória moderada a grave. Crianças menores de 6 meses, o uso de broncodilatador, ele é contraindicado por causa dos seus efeitos colaterais, tá? Em relação à saturação para oxigenoterapia, é um ponto muito sensível e que a gente pode observar aqui que tem uma discrepância entre os diferentes guidelines, variando de 90, 92, 94. O NICE é o único que coloca aqui por idade, que coloca que maiores de 6 semanas pode aceitar uma saturação de até 90%, porém menores de 6 semanas até 92%. Mas o nível de evidência para esse valor alvo de saturação, ele é muito baixo. Então, e além disso, existe uma variação de mais ou menos 2% na leitura do oxímetro. Então, na verdade, uma criança, quando se coloca o limite de 90%, como a Sociedade Americana de Pediatria, essa criança, na verdade, pode estar apresentando uma saturação de 88%, o que já é considerado uma hipoxemia grave. Então, é muito perigoso colocar essas saturações limítrofes, aceitar essas saturações limítrofes, exatamente por esse erro na leitura do oxímetro, tá? E por causa desse nível de evidência também ainda meio incerto.
O que a gente propõe é associar, então, a clínica do paciente com a fase da doença e a saturação que ele está apresentando. Então, por exemplo, uma criança que apresenta saturações um pouco mais baixas, mas ela ainda está no início do quadro da bronquiolite, aqui nos primeiros dias de sinais de infecções de via aérea inferior, a gente não pode tolerar uma saturação limítrofe nesse caso, porque essa criança ela vai piorar, ela vai ter tendência a piorar. No entanto, agora uma criança que já está aqui no platô irregular, já tem alguns dias, já está evoluindo para uma melhora, saturações limítrofes aqui já podem ser um pouco mais toleradas. Lógico, sempre avaliando, sempre com um quadro clínico completo da criança e acompanhando de perto, mas eles já podem ser mais tolerados. Então, sempre lembrar de fazer essa correlação entre a fase que a criança se encontra, da doença que a criança se encontra, com a saturação dela. Sobre a hidratação e a nutrição, como eu reforcei ali atrás, é muito importante manter a nutrição e a hidratação dessa criança. Isso é o básico que vai ajudar essa criança a passar por esse período de maior estresse. Normalmente tem esse comprometimento por causa do esforço respiratório, da doença em si, da febre. Então, ficar atentos para essa questão nutricional, avaliar como que está a nutrição, como é que está a hidratação. Casos de suspeita de desidratação, encaminhar para o hospital para poder fazer uma hidratação endovenosa e ficar muito atento nos casos moderados, que eles são os mais difíceis. Os graves acabam que todo mundo bate o olho e já lembra de encaminhar rapidamente. Mas os moderados e aqueles leves um pouco mais para moderados também sempre enganam. Então, fiquem atentos, perguntem da quantidade de troca de fraldas, isso é muito importante. Em relação à prevenção, como já falei ali, durante o período da pandemia, com o uso de máscaras, isolamento social, teve uma baixa na circulação viral. Então, já é de se esperar que máscaras, que evitam também essa transmissão, seja importante, principalmente para quem está com sintomas respiratórios, evitar visitas quando tem crianças muito novas em casa, principalmente se a pessoa está com sintomas respiratórios, fazer a lavagem de mão, desinfecção de superfícies, proteção contra o tabagismo passivo é muito importante, principalmente durante a gestação, as grávidas que fumam, que são tabagistas, isso confere um fator de risco para a criança, para quando ela nascer, desenvolver a forma mais grave da bronquiolite. Poluição ambiental, o estímulo ao aleitamento materno, porque é através do leite materno que se passa a IgA secretória, que vai ajudar a criança a adquirir essa imunidade passiva, temporária, contra o vírus sincicial respiratório, principalmente. E a vacinação anual, reforçar sempre contra a influenza e contra o SARS-CoV-2. E chegou também a vacinação para gestantes contra o vírus sincicial respiratório, foi aprovado pela Conitec e pela SBIM a partir de 32 semanas até 36 e pela Anvisa a partir de 24 semanas. E é muito importante essa vacina contra o vírus sincicial respiratório, porque é ela que vai passar, a mãe vai passar, então, para a criança, os anticorpos, ajudando a proteger aí nos primeiros meses de vida, que é o período mais crítico. Então, em relação ao palivizumab, como prevenção também, é um anticorpo monoclonal, ele é aceito a ser utilizado no primeiro ano de vida para aquelas crianças prematuras que nasceram com menos de 28 semanas de idade gestacional. Pode ser utilizado até os 6 meses de idade para aqueles nascidos entre 29 a 32 semanas de idade gestacional, ou até 10 anos, se a criança possui alguma doença pulmonar crônica da prematuridade ou uma cardiopatia congênita, desde que essas doenças estejam em tratamento. E a posologia dele ele é intramuscular, uma vez ao mês, então ele é administrado no início da temporada de maior incidência de casos de bronquiolite, pode ser feito no máximo 5 doses, ou seja, 5 meses seguidos. E também chegou agora o niverzimab, que também é um anticorpo monoclonal, e ele é indicado, segundo a SBIM e a SBP, para todos os recém-nascidos e lactentes menores de 1 ano durante ou entrando na primeira temporada de vírus sincicial respiratório.
até os 2 anos, são só para algumas crianças que possuem algumas condições, como a doença pulmonar crônica da prematuridade, doença cardíaca congênita com repercussões hemodinâmicas, fibroses císticas, doenças neuromusculares, anomalias congênitas das vias aéreas ou até crianças imunocomprometidas. E a vantagem dele é que ele é preciso fazer apenas uma dose, então no início da temporada é feito uma dose e ele confere uma proteção passiva por cerca de 5 meses. Essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção de todos. Queria também falar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser compartilhar também algum caso, ou se alguém quiser alguma referência, pode me pedir, estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigada, Marina. A gente que agradece pela ótima palestra que você acabou de dar. Já tem gente elogiando aqui no chat, ótima aula, agradecendo. Um momento muito oportuno, né, muito pertinente esse tema para a gente conversar nessa fase que estamos passando, né? Gente, conforme combinado lá no início, agora a gente inicia o momento, então, de perguntas e respostas, né? Eu vou fazer o papel aqui de ler as perguntas que chegaram no chat para a Marina poder responder ou para poder dialogar com vocês, né? Então, convido a quem ainda não mandou nenhuma pergunta, nenhuma contribuição aqui no chat, se apresentem, mandem suas dúvidas, né? Esse é o momento para a gente poder trocar mesmo. Então, eu vou começar aqui pela pergunta da Elba Raíssa. Elba, se puder dizer de onde que tu está assistindo a web palestra, né, onde que você atua, ela perguntou como diferenciar da pneumonia. Eu já posso responder? Vamos esperar a Elba? Pode, fica à vontade. Tá. Então, a pneumonia, normalmente, ela tem um quadro de uma frequência respiratória também aumentada, e normalmente ela cursa com uma febre um pouco mais alta. A bronquiolite normalmente não tem essa febre alta, né? A bronquiolite, ela chega com uma febre aí de no máximo 38 graus, por aí, 38,3. Normalmente a pneumonia já passa desse valor, já vai para quadros mais graves. E aí, quando se tem a suspeita, nesse caso, solicita também um raio-x. Perfeito, obrigada. Muita gente elogiando e agradecendo aqui pela aula. A Ana Paula perguntou se tem alguma previsão da chegada da vacina VSR para a rede pública, que a rede privada já tem. Tu tem alguma informação para nos dar em relação a isso, Marina? Isso eu ainda não sei dizer, eu também estava acompanhando ali, mas não vi nenhuma previsão, posso até dar mais uma olhada, mas eu não vi nenhuma previsão sobre a chegada na rede pública. Certo, ó, a Elba falou que ela é da Paraíba, Campina Grande. De longe. E a Ana Paula da região do Vale do Itajaí. Então, temos de todo o Brasil. Hoje a gente teve uma participação bem grande, né, aqui na web palestra, então já quero agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo. A Ana Paula mandou mais uma pergunta. Existe a possibilidade de aula presencial com os profissionais da rede? Temos uma grande dificuldade no manejo clínico e até entendimento de admissão hospitalar. Negativas de admissão que postergam a internação e a criança, lamentavelmente, evolui mal. Eu posso até conversar com o Dr. Cútulo, acho que ele é o mestre nessa área aí, e para ver como que poderia fazer esse tipo de aula, né, de forma presencial. Eu acho que ele seria a melhor pessoa e eu posso ter um contato direto dele, posso conversar com ele, sim. Ele é sensacional, gente. Ótimo, seria legal, né? Mas já quero também aproveitar para divulgar o nosso serviço de teleconsultoria, né? Enquanto a gente não tem essa oportunidade, né, como professor, para fazer essa aula presencial, que seria realmente, assim, muito interessante. Vocês podem, né, queria lembrar quem não conhece ainda o serviço, né, apresentar, ou lembrar quem já conhece, mas não tem utilizado mais,
o nosso serviço de teleconsultoria, né, ele permite, então, que os profissionais ou até mesmo os gestores, né, do SUS enviem suas dúvidas sobre algum caso clínico, processo de trabalho ou qualquer outra demanda relacionada à atuação profissional, solicitando uma teleconsultoria, né, então solicitando esclarecimentos a um especialista, né, e os especialistas estão preparados para entregar essas respostas com as orientações mais atualizadas, né, embasadas cientificamente em até 72 horas. Então, é um serviço bem interessante, né, para casos específicos, assim, que precisam de um encaminhamento mais ágil, né, mais rápido. A teleconsultoria está disponível para todos os profissionais que possuem cadastro ativo no STT, tá? Então, no nosso site, saudedigital.ufsc.br, vocês podem ver mais detalhes sobre como usar a teleconsultoria e também conhecer os outros serviços, né, ofertados pelo Núcleo Telesaúde, o Núcleo Saúde Digital UFSC. Né? A gente não oferta atividades presenciais, né? Que foi o caso da pergunta da Ana Paula, mas a gente tem já diversas web palestras, web seminários realizados que podem talvez ajudar um pouco, né, com essa questão. Tá certo, gente? Vou para a próxima pergunta, então. E o Yuri Figueiredo perguntou sobre critérios de internação. Quais são os critérios de internação? Eu posso até voltar aqui nesses slides, pode ser? Para mostrar? E tem um slide aqui falando disso, fica mais fácil. Esses critérios de admissão hospitalar incluem também os critérios de internação. Então, é principalmente a questão da saturação baixa. Então, é uma criança que vai precisar de um suporte de oxigenoterapia, que vai ter uma saturação, então, mais limítrofe, está naquela fase de maior esforço respiratório, tem uma hipoxemia persistente, refratária ao uso de cânula nasal. Então, é uma criança que, às vezes, vai precisar de utilizar a VNI, ou às vezes, em casos mais críticos, até vai precisar de ser entubada, né? Então, crianças que estão na iminência de falência respiratória, então já estão muito tempo, mesmo com cânula nasal, estão usando muito a musculatura, batimento de asa nasal, não estão confortáveis em área ambiente. A questão da desidratação é muito importante também. Então, lembrar, como eu reforcei durante a aula, que as crianças desidratadas, elas não evoluem bem. Precisa de, então, fazer o suporte com hidratação endovenosa. Lembrar também de, depois de pelo menos 24 horas de internação, precisa de estabelecer também uma via de alimentação, de nutrição, né, da forma mais fisiológica possível. Alguns guidelines colocam aqui esses pontos de saturação, menor do que 90%, se maior do que 6 semanas, ou maior do que 92%, se menor de 6 semanas, como o NICE coloca, mas é sempre importante correlacionar com a fase clínica em que o paciente se encontra, né? Então, como eu falei ali, saturações limítrofes, elas não podem ser aceitas no início do quadro, né? Essa criança provavelmente vai precisar de um suporte. Eu acho que Perfeito, eu esclareci. O Yuri chegou atrasado, assim como algumas outras pessoas também chegaram atrasadas, né? Então ele pediu desculpa aqui, por isso ele... Não, sem problemas. Precisar repetir também. Perfeito, se alguém mais tiver perguntas, gente, sobre algum tema que passou, né, que queira saber mais detalhes, o José mandou aqui uma pergunta. Em unidades de saúde de difícil acesso localizadas em zonas rurais, com falta de estrutura e falta de insumos, qual ou quais seriam as melhores opções terapêuticas? Então, as opções terapêuticas ainda para bronquiolite, que tem evidência de suporte, que tem melhor evolução do quadro, favorável do quadro, é o suporte com suplementação de oxigênio quando necessário, ou até com a hidratação. Então, nesses casos de difícil acesso, de lugares mais isolados, é muito importante que essas crianças sejam encaminhadas para a emergência mais próxima, para ter já uma avaliação de um profissional, de um pediatra, que saiba identificar, às vezes, alguns sinais de que, às vezes, essa criança precisa de uma internação. Então, exatamente, essa questão do isolamento, de estar longe,
é um fator de risco, né? Então, não existe uma medicação, como eu falei, que abrevie o curso da doença, é mais um suporte clínico e um suporte de um especialista, principalmente de um pediatra, que consiga identificar quando essa criança precisa de oxigênio, hidratação, algo do tipo. Não sei se consegui esclarecer. Mas, infelizmente, assim, regiões mais remotas e unidade de saúde que não tem muitos recursos, assim, acaba sendo mais difícil mesmo de manejar a bronquiolite, por isso a gente acaba indicando de que encaminhe para esses locais com maior suporte. Perfeito. Pessoal, se mais alguém chegou depois do início, eu vou só lembrar, né, a gente recebeu uma pergunta aqui sobre a gravação, né? Essa web palestra, assim como todas as outras que a gente realiza aqui toda quarta-feira, ficam todas disponíveis no nosso site, no STT e no nosso YouTube, tá? Assim como a apresentação que a Marina apresentou aqui pra gente, também vai ficar anexada junto com a gravação, então vocês podem ficar tranquilos que vocês vão poder rever a apresentação, baixar o slide, né, apresentado, e também divulgar para os colegas, né, com certeza teve gente que queria e não conseguiu estar aqui hoje, tá? Então já vou aproveitar para divulgar também o nosso YouTube, né, segue a gente lá no YouTube, é só pesquisar por Saúde Digital UFSC, segue a gente no Instagram também, Saúde Digital UFSC, que aí vocês vão ficar sempre sabendo quando uma nova palestra estiver disponível, né, a gravação e os arquivos que foram apresentados. Beleza? Ó, a Cecília mandou aqui no chat já, para facilitar o link do nosso YouTube e o arroba do nosso Instagram. Então tá todo mundo convidado para seguir a gente e poder acompanhar depois para rever as atividades ou ver as atividades que não conseguiram participar. Beleza, gente? Mais nenhuma pergunta? Tivemos uma participação bem legal aqui hoje, né? Mas se alguém ainda quiser mandar uma pergunta, ainda temos 1 minuto com a Marina. Então, gente, eu vou já agradecer a presença de todos que tiveram aqui participando ao vivo, né, com a gente. Agradecer de novo a presença da Marina, né? Foi uma tarde muito legal, de bastante aprendizado, né? Um tema muito importante para esse momento do ano que a gente está. Reforço que, se precisar entrar em contato com a gente, para saber em relação a algum ou outro serviço, né? A teleeducação, reforço, é só um dos serviços ofertados pelo Núcleo Saúde Digital UFSC. Então, se precisarem entrar em contato com a gente em relação a qualquer outra questão, estou enviando aqui no chat o nosso e-mail, tá? De contato, então vocês podem entrar em contato com a gente. E a gente também pode fazer a ponte com a Marina se alguém tiver alguma dúvida que lembrou depois do encerramento da web, tá certo? Então, obrigada de novo a participação de todos, obrigada, Marina. Esperamos nos encontrar de novo numa próxima. Obrigada a vocês e a todos pela atenção. Estou à disposição também. Qualquer coisa é só falar com o pessoal do Telesaúde que eles entram em contato comigo.